Na Mais é bom demais. Muito boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde para você, meu amigo, também, toda essa turma maravilhosa que está com o rádio ligado aí, que está ouvindo o nosso programa. Você que também está conectado nas redes sociais, você que está aí através do YouTube, muito obrigado pelo seu carinho. Você que está através do Facebook. Estamos fazendo as rodadas, né? Porque é mais do que uma. Então, as rodadas de entrevistas com os pré-candidatos de toda a região, né? Já passou por aqui Aratuípe, que é a casa, né? Já também em seguida fomos para Jaguaripe, depois passamos para Muniz Ferreira e agora a última cidade, Nazaré, né? Começamos com a pré-candidata Isleide Prazeres e hoje estamos tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Mais o pré-candidato professor Hipólito. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, César. Chegue um pouquinho mais próximo do microfone, por favor. Pronto. Boa tarde aos ouvintes aqui da Aratuípe FM. Estamos aqui à disposição de vocês e à disposição da minha comunidade, do povo nazareno e da região inteira. Nós temos interesse pelo debate da política local, nós estamos num ano eleitoral e é muito importante que o eleitor seja esclarecido para que ele tenha as informações necessárias para fazer as melhores escolhas para gerir a nossa cidade. Portanto, eu quero primeiro parabenizar vocês, Luciano e César, e parabenizar o público que dedica o seu tempo para nos escutar, para mandar suas mensagens, participar, inclusive, dessa entrevista aqui. Bom, estamos conversando hoje com Hipólito de Brito, professor Hipólito, ficha do homem. Nome completo, Hipólito de Brito, cognome político, professor Hipólito, idade atual, 67 anos, cidade em que nasceu, Jaguaripe, portanto jaguaripense, estado civil, casado, profissão, economista, professor e servidor público, partido pelo qual lança sua pré-candidatura pelo PSOL. Esse é o nosso professor Hipólito, que vamos estar, a partir de agora, conversando, e como manda o regulamento, você, a partir de agora, Hipólito, através desse cronômetro, você tem 2 minutos para que justifique o porquê pretende ser prefeito de Nazaré. Tempo. Mais uma vez, boa tarde. Eu estou exercendo a minha cidadania política, né? A Constituição brasileira diz que a gente pode votar e ser votado. Estou me colocando à disposição dos nazarenos e nazarenas, porque nessa cidade eu cheguei aos 6 anos, fui até os 18 anos em Nazaré, estudei no Colégio Luiz Viana, no José Marcelino de Souza, fui a Salvador para prestar serviço militar obrigatório, fui sargento do Exército Brasileiro por 6 anos, paralelo a isso fui estudante de economia, sou bacharel em ciências econômicas, depois fiz concurso para trabalhar no serviço público na Prefeitura de Salvador, da qual saí aposentado, passei 6 anos no Exército Brasileiro, depois eu fiz concurso para professor da rede estadual e atuei até o ano passado como professor, lecionando em várias disciplinas, como matemática, contabilidade, economia, estatística, e me aposentando da Prefeitura de Salvador, retornei para concluir o meu tempo de serviço no Estado. Coincidentemente, voltei para o Colégio Luiz Viana, onde fui aluno, fui vice-diretor do Colégio Luiz Viana, fui vice-diretor do Colégio Zé Pedro de Jesus, em Nazaré, e fui professor de matemática e contabilidade do Colégio Estadual Dr. José Marcelino de Souza, onde concluí o meu tempo de 31 anos em sala de aula. Portanto, eu devo a Nazaré essa condição, não é, de ter adquirido conhecimento suficiente para me projetar na vida. Não é muita coisa, mas para mim ter alcançado essa condição de economista, de professor, foi fundamental para a minha vida. Bom, Luciano, está aí se apresentando o pré-candidato do PSOL, Hipólito de Brito, e a gente já vai mais do que depressa para a primeira pergunta. Alguma sugestão, Luciano? Não, está tudo tranquilo. Então, vamos lá.
Pré-candidato Hipólito. Nazaré é uma cidade centenária e desde o primeiro prefeito, em 1947, até o atual, foram 13 gestores. Entretanto, hoje, em pleno século XXI, ainda nos deparamos com famílias vivendo em condições indignas de moradia, vivendo em casas de taipa ou até mesmo morando de aluguel social. Sendo você eleito para um primeiro mandato de prefeito em Nazaré, o que fará para mudar essa realidade? César, implantar a administração pública na cidade. A leitura que eu faço, e eu sou especialista em administração pública, eu fiz pós-graduação em administração pública, e quando a gente compara os princípios da administração pública com a realidade de Nazaré, a gente chega à conclusão de que é preciso implantar a administração pública na cidade. A administração pública é aquela forma de gestão que cumpre os princípios da legalidade, portanto, o cumprimento da lei, da moralidade, da publicidade, certo? E da eficiência. Eficiência significa que o gestor ele precisa adotar critérios políticos, mas também critérios técnicos para gastar de forma ótima, para gastar de forma correta os recursos, para que esses recursos do município, que também são escassos, tenha como consequência contemplar o maior número possível de cidadãos e cidadãs. Penso que Nazaré... Concluiu o tempo? Não. Penso que Nazaré carece dos serviços básicos, das políticas públicas, com mais eficiência, e a gente vai se detalhar mais ao longo da entrevista. Nós precisamos de uma política de saúde pública que atenda aos interesses, garanta o direito à assistência à saúde, à prevenção à saúde. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação pública, nós precisamos valorizar a cultura, ter uma política cultural, nós vamos detalhar isso aí à frente. Precisamos ter uma política ambiental, e é fundamental que essas políticas públicas todas tenham a participação da comunidade. É inadmissível que um grupo de pessoas se reúnam para decidir quais são os interesses da maioria da população. É preciso que a gestão tenha esse modelo participativo. Luciano Silva. Vamos lá então, aí você ouviu a primeira resposta aí do pré-candidato Hipólito, que agora vamos para a segunda pergunta. Pré-candidato Hipólito, atualmente a população não só de Nazaré, mas de todo o estado da Bahia vive sobressaltada com a violência que toma conta das grandes e pequenas cidades. Sendo o senhor eleito prefeito no seu primeiro mandato, quais serão as suas primeiras medidas para ofertar aos nazarenos uma segurança pública merecida, esperada e confiável? Pronto. Segurança pública é um problema social grave que a gente não combate, não enfrenta só com policiamento. A política de segurança pública ela tem que contemplar também as ações sociais. E nós vamos propor e vamos implementar, se tivermos a oportunidade de governar nossa cidade, a educação em tempo integral. Não é? Os alunos precisam estar de 8 da manhã até às 16, 17 horas numa escola, e nós temos experiência no Brasil, o Rio de Janeiro com Leonel Brizola e outras experiências que nós temos, que a educação em tempo integral ela vai trazer os jovens para o ambiente escolar, para que ele possa desenvolver não só as séries, o conteúdo de cada série, a sua intelectualidade, do ponto de vista da absorção de conhecimento, mas também ele vai ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e à alimentação dentro da sua escola. É fundamental. Nós estamos atrasados com relação ao cumprimento do Plano Nacional de Educação, ao Plano Municipal de Educação em Nazaré, muito atrasado nessa questão da implantação da educação em tempo integral. Mas outras ações também na área cultural, não é? Na área esportiva. Nazaré tem um grande estádio, mas carente de obra de infraestrutura, carente de um programa de esporte que contemple a juventude. Portanto, você, jovem, que
que gosta do esporte, você que é músico, você que faz cultura, pode esperar que você estará contemplado por políticas públicas que, de fato, traga você para ser sujeito do processo. Você participando do planejamento, da construção dos conselhos de cultura, conselho de esporte, conselho de educação, para que a gente possa, de fato, fazer uma política que contemple você. Bom, resposta aí do pré-candidato Hipólito, que vai responder agora a terceira pergunta lá com o nosso amigo César. Fica à vontade, amigo. 14h19, nós estamos conversando com o professor Hipólito, pré-candidato a prefeito de Nazaré, ele que faz parte do segundo no bloco de entrevista. Mas agora, com o Hipólito, a gente vai para a terceira pergunta, que diz o seguinte: saúde é um tema merecedor de toda a atenção por parte dos gestores, por se tratar de um tema que, sem sombra de dúvidas, mexe com a saúde física, a saúde mental, a saúde bucal, enfim, todas. E somos todos sabedores, inclusive Vossa Senhoria, que não existe nazareno que não venha, em certo momento, precisar do serviço de saúde do município. Pré-candidato Hipólito, eu queria que você explicasse aos ouvintes como pretende conduzir a saúde dos nazarenos se, porventura, sair vitorioso nas eleições vindouras. César, esse é um tema que sempre foi da minha preocupação. Em Salvador, eu fui diretor de finanças do Fundo Estadual de Saúde, portanto, uma estrutura do SUS, do governo do Estado. Trabalhei na coordenação financeira do sistema de saúde, na gestão Lídice da Mata, em Salvador. Retornando a Nazaré em 2016, eu fui colaborar voluntariamente no Conselho Municipal de Saúde e dei várias contribuições para melhorar a saúde no município de Nazaré. Nós temos uma situação de precariedade na assistência à saúde, na prevenção à saúde. Nós precisamos fazer gestão democrática, transparente, planejar os serviços de saúde com a participação dos trabalhadores, com a participação, claro, do gestor, mas com a participação da comunidade. Implantar a gestão política, a gestão democrática, precisa, Luciano e César, implantar os conselhos locais de saúde. Lá na comunidade, você tem a sua unidade básica de saúde, na qual você está cadastrado. Precisa que ela funcione com a supervisão da própria comunidade. Nós precisamos garantir a atenção básica, a atenção primária à saúde. Nós precisamos ter transparência na gestão. É fundamental esse trabalho junto com a comunidade, porque não adianta colocar uma assessoria e um secretário para pensar as necessidades do povo sem ouvir o povo. Então, esse vai ser o diferencial da nossa gestão. Atuando sempre, planejando com a comunidade, executando com a supervisão da comunidade, tá? E valorizando aquilo que é fundamental, que os recursos públicos, fazendo uma gestão eficiente e eficaz, para que, com os parcos recursos do SUS, a gente possa, de fato, garantir de forma universal o direito à saúde dos nazarenos e nazarenas. Bom, o tempo bateu ali já. Vamos agora para a quarta pergunta. Pré-candidato Hipólito, estamos hoje há exatos 128 dias para o grande evento midiático do país, né? Que são as eleições municipais. Saindo o senhor vencedor, já tem o secretariado formado, deixará para escolher nos 87 dias que antecedem a posse ou mesmo depois da posse? Nós não temos secretariados formados, mas essa nossa vivência de 6 anos de retorno a Nazaré, 7 anos de retorno a Nazaré, e a relação que tinha anteriormente de não abandonar a cidade, de estar presente de mês em mês, de 15 em 15 dias, não é? Atuando, inclusive, nos movimentos sociais, no sindicato rural, nos sindicatos professores, no movimento pró-UFRB em Nazaré, nos dá essa condição de conhecimento da realidade da nossa cidade. Portanto, nós vamos, Luciano, garantir essas novidades que eu estou trazendo para a gestão,
política da cidade, gestão administrativa da cidade, contemplando a participação dos cidadãos na gestão. E me falhou um pouco, Luciano, a pergunta que você fez. Que foi sobre o secretariado, senhor já tem. Sim. O secretariado nós vamos construir durante a campanha, no planejamento das ações. Você sabe que todos os candidatos precisam apresentar, no momento da sua inscrição, um plano de governo. Nós vamos construir esse plano de governo no diálogo com a população. E isso vai dar condição de que o cidadão nazareno nos procure, ou nós vamos procurar as pessoas para que elas opinem sobre o projeto para a saúde, para a educação, para a cultura. E eu já trago, na essência desse modelo de gestão democrática, participativa que nós sugerimos para a cidade, esse diálogo permanente com a população. Esse diálogo vai permitir a construção desse plano de governo que contemple as necessidades da população, e ao longo desse diálogo nós vamos identificar as pessoas que estarão comprometidas com essa nova forma de gerir a cidade, para que elas nos ajudem a executar as políticas públicas. Porque é fundamental, claro, tem que ter secretário, tem que ter assessores antenados com esse plano de governo, mas tem que ter também a população motivada, mobilizada para participar. Beleza, a resposta aí do pré-candidato Hipólito, que agora responderá a quinta pergunta com o amigo César. Que diz o seguinte, pré-candidato Hipólito, emprego e renda é um tema complexo, configurando-se para muitos gestores um calcanhar de Aquiles. Explica aos ouvintes como você vai tratar esse tema saindo vencedor em 2024. Pronto. Nazaré tem um histórico importante Nazaré foi uma cidade central para o desenvolvimento do Recôncavo. Nazaré se notabilizou na época do Brasil colônia pela produção de cultura de subsistência, enquanto Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe e demais municípios ganharam força pela monocultura. Nazaré inteligentemente procurou diversificar sua produção. Por que nós temos o título de Nazaré das Farinhas? Por causa da excelente produção de farinha de cupioba que nós tínhamos, além de outras. A feira de Nazaré era muito importante, eu já alcancei, inclusive, mais agora recentemente, a pujança da feira de Nazaré. O próprio sistema de transporte do eixo Jiquié até a Baía de Todos os Santos passava por Nazaré, o sistema de ferrovias que tanto colocava Nazaré nessa condição de cidade polo da região. É claro que a gente não vai resgatar mais a ferrovia, mas nós temos as rodovias, nós temos a Ponte Salvador-Itaparica, que está sendo construída, nós temos a própria universidade chegando como um projeto que eu encampei há 22 anos atrás, e nós temos o resgate da produção agrícola de Nazaré. Nós temos que fazer isso. A produção cultural, Nazaré é destacada também como uma cidade que produz música, teatro, dança. Então, a gente vai começar a construir políticas nessa área. Na área esportiva, nós vamos gerar emprego com ampliação do Estado, com reformas estruturais importantes no Estado, e o sonho é que a gente diversifique as modalidades esportivas e construa a economia a partir do esporte, como era no passado. Agora, dessa vez, com um estádio capaz de centralizar, de receber competições regionais e em várias modalidades, futebol, basquete, vôlei. Para isso a gente tem que fazer uma adaptação do estádio. Vamos gerar emprego no esporte, vamos gerar emprego na cultura, porque eu já tenho dialogado com os músicos, e os músicos de Nazaré vão, certamente, o tempo está acabando, a gente responde na próxima. Obrigado. Vamos lá então para a sexta pergunta. Estamos aqui hoje entrevistando o pré-candidato a prefeito de Nazaré, Hipólito, conhecido carinhosamente por professor Hipólito.
ele que é o segundo candidato de Nazaré, tá? Já tivemos aqui a pré-candidata Sleide. Segunda-feira teremos o pré-candidato Benon Cardoso e na terça-feira, fechando as entrevistas para Nazaré, finalizamos aí com o pré-candidato Nenhai da Loja Iguaçu. Lembramos a todos que essas entrevistas têm uma realização da ONG PJL, que é a ONG que detém os direitos da rádio Mais FM, ONG PJL Poeta José Leone, tá certo? Que fica localizado aqui na cidade de Aratuípe. Sexta pergunta, pré-candidato Hipólito, a educação, né, é a base sólida para o desenvolvimento profissional, político, moral, social do indivíduo e entre outros. Sendo o senhor eleito prefeito de Nazaré, como pretende tratar a educação do município? Em primeiro lugar, Luciano e César, educação, a gente precisa imprimir qualidade na educação. Nós precisamos, de fato, fazer um investimento. O nosso conceito de qualidade não é apenas a construção de unidades escolares. Vai se construir, melhorar a infraestrutura, mas precisa fazer um investimento na qualidade da educação, porque é isso que vai fazer com que o jovem dispute lugar no mercado de trabalho, nas universidades, e melhorar a qualidade significa ter uma relação de cumplicidade com o professor, implantar plano de carreira, garantir os direitos dos trabalhadores em educação, não só professor, mas servidor das escolas, fazer gestão democrática, fazer eleição para diretor de escola, fazer funcionar os colegiados escolares com a participação de pais, professores e dos próprios alunos, fazer com que os grêmios estudantis funcionem e ter transparência na aplicação do dinheiro do fundo, fazer com que o conselho do fundo, do Fundeb, funcione com o olhar da comunidade e com a participação da comunidade para que possamos, de fato, fazer a diferença, melhorando a qualidade da educação em nossa cidade. Nós não queremos o ensino público de baixa qualidade para os nossos filhos, para os filhos dos pobres, e o ensino de boa qualidade nas escolas privadas para os filhos daqueles que têm alguma condição financeira. Nós queremos que os gestores municipais coloquem os seus filhos na escola pública e não que os gestores municipais ofereçam escola de baixa qualidade para os filhos dos pobres e retirem os seus filhos para colocar nas escolas privadas. Bom, resposta aí do pré-candidato Hipólito. Amigo César. Bom, agora, como é de praxe, nós vamos a um breve apoios culturais, enquanto o Luciano Silva faz a contabilidade dos números nas pontas, não é isso, Luciano? Pois é, a gente vai rapidinho beber uma água e pode também, né, tomar um cafezinho. Já, logo após o apoio cultural, a gente volta continuando aqui a entrevista do pré-candidato Hipólito. Amigo César, vai ficar à vontade aí. Não, quando vier eu vou dar algumas notazinhas aqui. É bom quando voltar, que eu também quero beber uma água, mas aguarde que a gente vai falar quando voltar de alguns números aqui, ok? Vamos lá, Luciano. Pronto, é rapidinho, já a gente volta, não sai daí não, tá certo? É rapidinho mesmo. Fica aí com a gente. Na Mais é bom demais, voltamos aqui, minha gente, com a entrevista com o pré-candidato professor Hipólito, que está aqui na Rádio Mais FM. Eu quero agradecer a você que está com o seu rádio ligado, toda a turma boa de Nazaré, que a gente sabe que ouve aí, toda a turma do Sunga Macaco, pessoal da Joerana de Baixo, Joerana de Cima, pessoal que mora aí próximo a Policlínica Municipal. A rádio chega muito bem aí, a gente tem muitos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Quem está ouvindo a gente é Antônio, aí do Sunga Macaco, né? Muito obrigado aí toda a turma do Sunga, viu? Obrigado mesmo pelo carinho. E a gente vai continuar agora o bate-papo depois desse intervalo. O professor Hipólito já está aqui, já bebeu uma água e a gente continua batendo esse papo aqui com ele, né, trazendo aqui o que ele fará se caso for eleito prefeito de Nazaré no quadriênio 2025, a partir de 2025. Amigo César. 7, né, Luciano? Isso. Tá bom. Aí você pega a medida aí que tá no meu script, já achei. Vamos lá. Pré-candidato Hipólito. A população da terceira idade em Nazaré, ou seja, aqueles na faixa etária de 60 anos acima, reconhecidos nacionalmente como idosos,
constituem um total de 4.020 habitantes distribuídos em Nazaré entre 1.742 do gênero masculino e 2.278 do gênero feminino, o que significa uma importante parcela de 14,85% da população nazarena. Galgando você o cargo de prefeito em 2025, o que pode esperar essa população da sua pretensa gestão, Hipólito? Pronto, saudação aos irmãos, às irmãs idosos e idosas. Eu também já estou entrando aí nessa faixa, e valorizar as atividades que já são executadas, né? Tem várias iniciativas de pessoas, como o professor Regis, como várias outras iniciativas particulares de acolhimento de idosos. Nós temos a nossa Secretaria de Ação Social, que deverá desenvolver programas voltados para a inclusão ativa dos idosos. Nós temos a Secretaria de Cultura, que precisa também desenvolver atividades nessa área de acolhimento, de aproveitamento do potencial das idosas, dos idosos. Nós temos também a área de esporte, que a gente pode também estar desenvolvendo ações em parceria com as instituições que já fazem essa atividade, esse acolhimento, essa melhoria da qualidade de vida e aproveitamento desse potencial que os idosos têm, para a gente estar, de fato, construindo uma política, né, com várias ações que tenha a participação dos idosos. Porque não adianta a gente estar trazendo ações que, às vezes, nas nossas cabeças parecem benéficas para os idosos e, na verdade, não são. Então, por isso que todas as ações da prefeitura, de planejamento, de execução, de avaliação e controle, precisa ter a participação dos principais atores desse processo. Portanto, os idosos podem, alguns, terem limitações do ponto de vista físico, mas do ponto de vista intelectual, não é? A gente desenvolve muito mais conhecimentos e possibilidades de participação. Portanto, para mim, o tempo terminou, é isso. Vamos lá, então. 2 minutos, a gente lembra que cada candidato tem 2 minutos para poder responder as suas perguntas, tá certo? Vamos lá, a 8ª pergunta agora. Hipólito, sendo o senhor eleito prefeito, né, qual mensagem tranquilizadora tem para o segmento religioso no município de Nazaré? Olha, a religiosidade, a religião tem a ver com a nossa fé, não é? Seja de que segmento religioso for, não é? Eu sou católico, eu sou protestante, eu sou de religião de matriz africana, ou tenho pessoal também de outras vertentes religiosas. A administração pública precisa não atrapalhar, ou não querer interferir, ou não querer impor, porque existe uma separação que nós precisamos ter em mente, que política é ciência, religião é a nossa fé. Então, eu penso que Deus é inquestionável. A minha fé, a sua fé, não pode ser abalada de forma nenhuma. E eu tenho que ter a liberdade de exercer essa minha crença. Mas a prefeitura não pode interferir, impor a sua vontade ou a vontade da sua gestão, a questão religiosa. Não atrapalhando e atendendo a alguma demanda dos segmentos religiosos, não pode tirar desse segmento a sua autonomia ao exercício da sua fé. Porque, às vezes, a política interfere, ou alguns, posso dizer, algumas lideranças religiosas terminam adentrando o mundo da política e, às vezes, trazendo algum constrangimento
para quem quer exercer a sua fé. Portanto, ciência requer racionalidade, a administração pública requer racionalidade, requer conhecimento científico, e aí a religião não. Então, é preciso que as coisas sejam separadas, mas a administração pública entenda que tem que respeitar o espaço religioso e apoiar naquilo que for possível. Resposta aí do pré-candidato Hipólito, respondendo aí sobre as questões, falando sobre as religiões. Amigo César. Nona pergunta, estamos conversando com Hipólito de Brito. Ele pré-candidato a prefeito de Nazaré pelo PSOL. Hipólito, a economia, não só em Nazaré, como em qualquer lugar do mundo, é uma das fontes propulsoras da riqueza e do desenvolvimento. Caso em 2004 você saia vitorioso, quais as medidas que tomarás para fomentar a economia em Nazaré a partir da sua posse em 2025? Pronto, César. Eu sou economista de formação e nós somos uma sociedade orientada pelo sistema capitalista, né? Nesse sistema é livre a iniciativa da produção de riqueza, o empresário se organiza, contrata a sua mão de obra, reúne recursos e produz riqueza, né? Em todas as áreas. E o Estado cobra impostos e contribui na infraestrutura para que essas empresas facilitem, tenham dinamismo, contrate, gere renda e gere impostos também. Portanto, o empresário, ele é um gerador de receita pública, porque ele vai terminar gerando emprego e vai terminar gerando recursos através dos impostos. Nós estamos agora acompanhando uma mudança, né, reforma tributária, uma reforma antiga, né, que estava na pauta do Congresso, que vai impactar no município. Nós esperamos que o número de impostos seja reduzido, que o município possa receber mais receita, mas, independente disso, nós temos que desenvolver políticas econômicas dentro do município de Nazaré para gerar emprego e renda para a comunidade. Nós temos o potencial econômico de Nazaré na área náutica, né? Nós precisamos desenvolver o turismo náutico. Nazaré já teve um momento em que a navegação foi fundamental, navios, embarcações que transportavam mercadorias e pessoas também em Nazaré. Esse foi um tempo que me parece que não volta, mas a gente tem que aproveitar o turismo náutico. A pesca tem que ser pesca com o cuidado necessário com o meio ambiente. Nós precisamos gerar emprego na área cultural, fundamental para gerar entretenimento para Nazaré e para o seu entorno. Eu já falei da importância da gente reaquecer, reestimular a agricultura, a produção agrícola. A pecuária tem um baixo potencial, mas também é uma área importante. A gente vê algumas iniciativas de produção de bovinos em Nazaré. Acho que está falhando um pouco. Não, pode estar tudo de boa. E nós temos também, eu já falei do potencial na área de esportes, então a gente vai desenvolvendo a economia do município a partir das suas potencialidades para a produção de riqueza. Não adianta a gente querer trazer para Nazaré aquilo que Nazaré não tem vocação para produzir. Pronto. Professor Hipólito, por favor, pedir só para o senhor tirar esse cabo vermelho aí, ó, que está não passando no microfone. Não, só tirar do braço aqui, ó, do microfone, por favor. Certo. Pronto. Isso aí. Pronto, beleza. Esse microfone ele é meio nervoso, ele não gosta que toque muito nele não, né? Mas vamos lá então, seguindo para a 10ª pergunta. Pré-candidato Hipólito, como todos nós, né, somos sabedores, a mulher que tem a maior população, não somente em Nazaré, mas como na Bahia, e atualmente tem tido uma atenção especial por parte do governo federal e estadual com a criação de secretarias específicas para esse gênero. E até mesmo a Justiça Eleitoral
as tem como alvo, fomentando aí a sua participação na política partidária. Queremos saber, se o senhor for eleito, o que pode esperar as 14.031 nazarenas na sua gestão. Meu lugar é importantíssimo, né? A gente aproveitar, mas as mulheres estarem inseridas nesse processo. Nós estamos convidando a colega a professora Tânia Moura para fazer parte da nossa chapa, né? Ela foi convidada e aceitou compor a chapa conosco. Nós temos o nosso convívio no Sindicato dos Professores, na PLB, diversas colegas muito talentosas que vão nos ajudar a construir essa nova política de educação centrada na qualidade da educação e na participação das professoras, através da gestão democrática, participativa. Nós temos na área de saúde, né, um potencial enorme das companheiras na execução da atenção básica da saúde, os programas que são fundamentais, liderado pelas colegas servidoras mulheres, programa de saúde da família, os programas de assistência farmacêutica e outros programas da atenção básica. Na área cultural também, nós temos a participação feminina nessa construção dessa política. O esporte Nazaré também vai considerar também a participação da juventude feminina nesse processo, considerando que as mulheres elas são maioria, e na composição do secretariado, né, até a população feminina em alguns municípios, até no Brasil mesmo, no país, é maioria, um pouco, não é, superior à metade dos homens. Então nós temos que ter, no nosso secretariado inclusive, não pode ter quantidade de homens superior à das mulheres, não é? Na hora da escolha das secretárias, das chefias de departamento, de assessoria, ter a participação das mulheres. E ter a participação também, Luciano e César, da representatividade da população negra de Nazaré, fundamental. Agora o governo Lula deu um exemplo, por exemplo, os cargos comissionados, pelo menos 30% representam mulheres, e homens e mulheres, negros e negras. Nazaré, nós temos uma cultura de hegemonia branca na gestão da cidade, que nós temos que superar isso. Luciano Silva. Resposta aí do pré-candidato Hipólito, que agora vai responder a 11ª pergunta com o nosso amigo César. Bom, vamos lá para a 11ª pergunta. O Hipólito preparado aí já para responder. Como já disse, estamos conversando com o Hipólito de Brito, professor Hipólito, pré-candidato a prefeito do município de Nazaré. Vai ter outra, né? Ele vai responder agora a 11ª pergunta, que diz: assistência social é outro tema que traz dores de cabeça a muitos gestores que, por mais que tentem e ainda que tenham boa vontade, não conseguem superar as deficiências sociais enfrentadas por muitos. No caso de sua esperada vitória, como vai encarar esse tema, assistência social? Outra política pública importante que na minha gestão será priorizada, né? Inclusive com os benefícios da Lua, com os programas de complementação de renda, Bolsa Família, né? Programa benefício de prestação continuada, a assistência à população em situação de rua. É fundamental. Uma pessoa que está temporariamente, eu vejo os famosos sindicatos, não é, nas periferias da cidade, aquela situação, o ser humano temporariamente fora das suas condições de dignidade. Nós vamos estar atentos com o nosso, as nossas assistentes sociais, atuando para recuperar essas pessoas que estão em situação de rua. Nós precisamos ter um programa de habitação popular,
de construção de novas habitações, de recuperação das casas das pessoas que têm carência. Nazaré tem um problema sério, não é, dos alagamentos, das situações de risco que acometem a população, e nós precisamos estar atentos a isso e fazer um trabalho preventivo para não deixar que as coisas aconteçam, que a gente já sabe as épocas do ano, que temos enchentes na cidade, e nós precisamos estar atentos para reduzir, evitar o sofrimento da população. Portanto, a nossa política de assistência social será uma política inclusiva, de prevenção, de tratamento, de recuperação das pessoas em situação de risco social, do ponto de vista da habitação, da assistência alimentar, não é? Do acolhimento na área de saúde, do retorno à educação e etc. Bom, resposta aí do pré-candidato Hipólito, hoje participando com a gente aqui na Rádio Mais FM, dessa rodada de entrevistas com os pré-candidatos lá da Terra Morena. Bom, vamos agora para a 12ª pergunta, e é a penúltima pergunta, a última fica a cargo ali do nosso amigo César. Pré-candidato Hipólito, real é o fato que entre os 27.060 nazarenos, número esse que, me perdoe, IBGE, eu não acredito, né? Eu tenho certeza que tem muito mais, mas vamos lá. Contabilizado pelos IBGE, muitos desses são desportistas, e mesmo aqueles que não conseguem, que não gostam, né, do esporte, eles gostam de um momento de lazer. A gente quer saber se acaso o senhor conseguir um mandato de prefeito, o que pode esperar esse público na sua gestão? A pergunta sobre esporte e lazer. Eu já falei da recuperação do estádio Viriato Correia, que é fundamental a gente tornar aquele estádio dotado de uma praça esportiva que contemple o futebol e as outras modalidades esportivas, não só masculina como feminina. E nós sabemos que o nazareno, a nazarena gosta muito de esporte, é da cultura nazarena. Então nós vamos fazer investimento, nós vamos buscar recurso, nós vamos ter na prefeitura uma área de captação de recursos, com profissionais no primeiro ano de gestão, né? Preparar uma equipe experiente em captação de recursos. Não precisa muita gente não, 2 pessoas, né, pesquisando onde é que tem fonte de financiamento, em todas as áreas, e a gente já no primeiro ano está buscando essa captação de recursos voltada para todas as áreas, mas principalmente a área de esporte, cultura, saúde, educação, infraestrutura e agricultura, etc. Então a área esportiva, Luciano, deve considerar que nós temos o esporte masculino e o esporte feminino, as várias faixas etárias, esporte para a juventude, esporte para as crianças, a juventude, e o pessoal também da terceira idade, como eu lhe falei, preparando atividades permanentes, não são atividades pontuais e muitas vezes eleitoreiras. Nós vamos ter que fazer e alcançar também as comunidades rurais com essa ação permanente de atividades esportivas. Centralizar no estádio Viriato Correia, mas desenvolver as atividades nas periferias, campeonato de bairro, as praças, mas os espaços esportivos nos bairros, as quadras poliesportivas que precisam ter, dentro das escolas, dentro dos colégios em tempo integral, também dotá-las de equipamentos de esporte. Bom, resposta aí do pré-candidato Hipólito. Vamos agora para a última pergunta com o amigo César. Hipólito, sabemos que assim como em outros municípios, existe em Nazaré a comunidade LGBTQIA+. Sendo você eleito, o que pode esperar essa comunidade de sua gestão? Primeiro, o respeito, não é? A opção, a cultura. Eu acho que o sujeito, por ter uma opção sexual diferente, não deixa de ser cidadão. Ele precisa ter o respeito, a sua segurança, a sua opção, não é? Como uma pessoa, até o Papa Francisco e vários outros
outras religiões mais conservadoras têm até pedido desculpas pelo tratamento que a sociedade deu às pessoas que são trans, às pessoas que são gays, às pessoas que têm uma opção sexual diferente do padrão que se estabeleceu na sociedade conservadora. Então eles vão esperar todo o nosso respeito e um chamamento à participação deles na construção das nossas políticas públicas, para que elas não sejam excludentes, não é? Então, os conterrâneos, as conterrâneas, nazarenos, nazarenas, vão ser chamados a colaborar, não é? Nessas políticas que têm a ver diretamente ou indiretamente com a qualidade de vida, com a segurança, com o respeito à cidadania de cada um e de cada pessoa, não é? Independente da sua sexualidade. Esse é um tema que o nosso partido, inclusive, trata com muita preocupação e com muita ênfase, para que a gente possa não valorizar ou não dar continuidade à forma como setores conservadores da sociedade brasileira e nazarena também têm com essa comunidade LGBTQIA+. Portanto, eu trago isso como experiência, a forma como o PSOL trata essas comunidades. Bom, resposta aí, né, do pré-candidato Hipólito, que já terá aí 2 minutos livre, né, tema livre para o senhor fazer as considerações finais. Pronto, vamos lá então, vamos passar aqui, liberar o microfone para o nosso querido Hipólito fazer aqui as suas considerações finais com o tema livre a partir de agora. Você que está aí nos ouvindo, não é? Pode esperar um governo diferente, um governo com mais representatividade, não é? Um governo com um conteúdo de mérito, não é? de profissionalismo na administração pública, porque a administração pública requer profissionalismo, requer conhecimento técnico. Quando você, César, Luciano, e você, ouvinte, vai contratar o pedreiro, o eletricista, não é? Você, quando é chamado para concorrer a uma vaga numa empresa, você precisa ter conhecimento sobre aquilo que você se propõe a fazer. Então, eleitor, não queira insistir em transformar a eleição numa disputa, num bavi. O bavi, o resultado da partida de futebol pode não ter lógica, pode não ter racionalidade. Mas a administração pública requer uma escolha racional da pessoa em quem você vai depositar o seu voto para lhe representar. Portanto, para ser administrador público, precisa ter conhecimento, precisa ter currículo, porque é assim que você vai reduzir as incertezas de você ter um governo menos eficiente, que não alcance aquilo que almeja a população. Espere, por exemplo, um governo, uma gestão profissionalizada, sem nepotismo, porque não adianta a gente elege o prefeito e o prefeito chama a sua família para governar. Porque aí o que é que você está tratando sua família como privilégio e é inadmissível na atual momento da vida da humanidade que essa situação seja acolhida. Espere de nós a gestão participativa, democrática, o orçamento participativo, para que você possa opinar. E lá na prefeitura, na nossa gestão, vai ter o painel para você acompanhar toda vez que chegar recurso e em que o recurso será aplicado. Portanto, muito obrigado a vocês pela oportunidade, os ouvintes e aos amigos César e Luciano, que estão dando essa contribuição para que o eleitor consiga
escolher melhor as suas opções. Muito obrigado. Aí a gente recebendo aqui na Rádio Mais FM o pré-candidato Hipólito, finalizando aqui esse bate-papo e essa entrevista, e a gente espera que tenha sido esclarecedora, tá bom? Toda a equipe da Rádio Mais FM, Hipólito, deseja a você boa sorte na sua caminhada, tá certo? Minha gente, quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. O amigo César e Hipólito, todos nós vamos com Deus nesse momento, e ao mesmo tempo, amigo César, deixamos Deus com o povo que está assistindo, porque Deus tem esse poder maravilhoso, esse poder de estar aqui no estúdio com a gente. Osmadil também, né? Está aqui com a gente. Um abraço para Osmadil José, né? Vossa transparência. Um grande abraço, Osmadil. Então, Deus está com a gente aqui, está com nós quatro. E ao mesmo tempo Ele está com o povo, está com quem está assistindo a gente. Porque Deus tem esse poder, amigo César. Fale para a gente. Porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente e único e suficiente. Salvador. Amém. Amém, minha gente. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente se encontra segunda-feira aqui na Rádio Mais FM com a entrevista com o pré-candidato Benon Cardoso. Tchau, tchau. Um grande abraço.